Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos uma vez mais ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ronara Laureano, sou estudante de medicina na Alemanha. E hoje estou trazendo para vocês um tema que muitas pessoas me perguntaram no Instagram e até mesmo aqui nos comentários, que é a rotina do estudante de medicina na Alemanha. Como é o dia a dia, como são os horários, as aulas. E hoje eu vou trazer para vocês essa informação um pouquinho resumida, falando de como foi a experiência na minha universidade. Então, se você tem interesse nesse tema, fica comigo e não perca esse vídeo. A rotina do estudante de medicina na Alemanha é bem variada e também bem intensa. Eu vou explicar para vocês como é a rotina na minminha universidade. Eu estudo na Universidade de Heidelberg, na Faculdade de Mannheim. E pode variar, provavelmente de uma universidade para outra, mas em geral é bem parecido. Na pré-clínica, nós tínhamos, por exemplo, na parte da manhã, nós tínhamos, nas primeiras semanas, aulas. Nas aulas, normalmente, a assistência não era obrigatória. Então, se você tem filho, se você trabalha, você pode ficar em casa ou simplesmente não assistir a aula. Em algumas universidades, por exemplo, como na minha, nós temos também a opção de assistir às aulas online. As aulas que são feitas presencialmente, às vezes são gravadas e você pode assistir a aula depois, ou você pode assistir a aula de outros anos que já foi gravada. Então, por exemplo, se você quer assistir a aula, você pode até assistir o vídeo antes para se preparar, e quando você for à aula, você já sabe mais ou menos o tema e fica mais fácil de entender também. Normalmente, na parte da tarde, meio-dia, 1h, nós tínhamos os seminários. Normalmente, os seminários são grupos menores de alunos, normalmente até uns 20 pessoas, onde você fala sobre a matéria que foi explicada nas aulas. Esses grupos, normalmente, ou o professor faz pergunta, ou os alunos fazem perguntas, e a ideia é simplesmente repetir todo esse conteúdo que foi dado na aula. Normalmente os seminários são obrigatórios, você precisa assistir. Na minha faculdade, por exemplo, nós tínhamos um 10% de falta, ou seja, você só pode faltar 10%. E se você faltar mais do que isso, você precisa recompensar as aulas que você não assistiu, ou seja, os seminários que você não assistiu, porque senão você não passa nessa matéria, precisa repetir. Na pré-clínica, nós temos também os grupos de laboratório, grupos de práticas. Então, nas áreas de anatomia, fisiologia ou de bioquímica, a gente tinha aula prática. Nós íamos para os respectivos laboratórios em grupos menores, ou seja, normalmente era o grupo de seminário dividido no meio, e esse grupo, eram umas 10 pessoas, fazia juntos vários experimentos no laboratório. E normalmente essas aulas de laboratório variavam de manhã à tarde. Então, assim, o horário é bem variado. Você não tem um horário fixo, sabe? Todo dia de manhã você tem aula, todo dia à tarde você tem seminário ou laboratório, por exemplo. Não é assim. Às vezes, normalmente, as aulas são na parte da manhã, os seminários são na parte da tarde, mas isso pode variar. Pode ser que um dia você só tenha aulas o dia inteiro, pode ser que um dia você não tenha aula, você só tenha seminário o dia inteiro, pode ser que algum dia você não tenha nada. Então, varia muito de um semestre para o outro e de qual grupo você está. Porque alguns grupos têm um seminário num dia, outros grupos têm seminário em outro dia. Então, isso varia bastante também. Normalmente, na pré-clínica, na minha faculdade, a gente tinha aula até umas 4 da tarde. Depois disso, normalmente, não tínhamos nada, exceto nos dias onde tínhamos alguma prática, que não era muito frequente, mas uma prática poderia ir, então, até 5, 6 horas da tarde, mas normalmente às 4 já estava tudo terminado, e para as pessoas, por exemplo, que trabalhavam, podiam trabalhar a partir dessa hora. Claro, na pré-clínica é muito pesado você trabalhar, porque a carga horária é bem pesada. E, por exemplo, na minha faculdade a gente fazia prova a cada 3 semanas. Na pré-clínica era realmente muito puxado. E algumas pessoas trabalhavam, e muitas trabalhavam até no final de semana, porque era um pouco mais fácil. É possível trabalhar, mas na pré-clínica realmente é bem puxado.
Na parte clínica, nós temos, igual que na pré-clínica, as aulas, que assistência não é obrigatória, você pode ir ou não. Às vezes ficam gravadas, mas isso também depende de uma faculdade para outra. Também temos os seminários, que é obrigatório, onde você faz, às vezes, você trabalha casos clínicos. Às vezes os médicos trazem um caso clínico e os alunos precisam, então, resolver esse caso juntos. E assim você pode aplicar todo o conteúdo que você aprendeu nas aulas. Na parte clínica, nós temos também os grupos de UACAS, que seria Unterricht am Krankenbett. São normalmente até 6 estudantes que aprendem com o paciente, ou seja, você vai visitar um paciente e você tem a possibilidade de fazer anamnese, de fazer toda a exploração física e o diagnóstico. E assim também você pratica tudo que você aprendeu nas aulas e nos seminários com o paciente de verdade. E depois que você já fez a exploração do paciente e todo o diagnóstico, você conversa com o professor, que em cada parte você tem um tutor, vamos dizer assim, e ele explica todas as diferentes doenças que cada paciente tem, porque em alguns casos você vai em grupo a um paciente ou em outros casos você vai sozinho, depende de quantos pacientes estão no hospital e da área onde você está. E o professor depois ele fala sobre todas essas doenças de cada um dos pacientes e assim funciona normalmente os grupos de prática na parte clínica. Normalmente na parte clínica é mais fácil trabalhar, porque apesar de você ter muitas aulas também durante o dia e práticas ou seminários à tarde, as provas não são feitas em períodos curtos, senão normalmente você faz a prova no final do semestre. Então você tem todo um semestre, ou pelo menos uma parte dele, para estudar e para se organizar um pouquinho melhor. Você tem mais tempo para poder trabalhar, porque você não tem essa pressão de ter que estudar. E, em geral, dependendo de qual semestre clínico você se encontra, você tem mais ou menos aulas. Por exemplo, no meu semestre de medicina interna ou de cirurgia, foi um semestre bem puxado, porque tinha muitas aulas. Então, às vezes, você tinha que decidir se você queria ir a todas as aulas, ou se você assistia online, ou se você simplesmente estudava, mas não assistia a aula, ou se usava o tempo para trabalhar. Nesses 2 blocos foram bem pesados, mas há outros blocos, por exemplo, das matérias menores, como urologia, dermatologia, onde você não tem tanta aula, sobra bastante tempo. Então varia de um semestre para outro, mas em geral na clínica é possível trabalhar, muita gente trabalha e muitas pessoas fazem também os plantões noturnos no final de semana, que dá mais dinheiro e também é mais fácil. Eu, por exemplo, trabalhei durante todo o curso de medicina. Nos anos da pré-clínica, eu trabalhava de forma autônoma, eu dava aulas online. Eu podia organizar o meu horário, então normalmente eu assistia às aulas de manhã, fazia as práticas à tarde, de noite eu trabalhava. Foi difícil, foi bem pesado, mas mesmo assim é possível. E a partir da parte clínica eu comecei a trabalhar também por fora. Eu trabalhei, por exemplo, no hospital na época da pandemia, eu ajudei fazendo testes, vacinando. Eu trabalhei também no consultório clínico, onde eu podia atender pacientes. Então, assim, é possível trabalhar. Você só precisa organizar os seus horários. Eu tive muita sorte, claro, que, por exemplo, na época que eu trabalhei no hospital, eu trabalhei muitas horas, fazia 20 horas na semana, mas foi na época da pandemia. Eu podia organizar o meu horário de trabalho. Às vezes tem horários flexíveis onde você trabalha, por exemplo, 4 horas e meia por dia. Dava tempo depois de eu assistir aula online ou seminários online. Claro, isso agora já não é assim, você teria que fazer de forma presencial, então depende de onde você trabalha. Mas eu conheço muitas pessoas que também estavam nessa situação, que são estrangeiros, que precisam de pagar muito mais pela universidade, precisavam de trabalhar. E essas pessoas normalmente iam depois das aulas, trabalhavam talvez no consultório ou até no hospital à noite. Então é possível, cada um tem que ver as necessidades que tem. Por exemplo, se você
tem mais dificuldade para estudar ou você tem dificuldade com o idioma, talvez você vai precisar de um pouquinho mais de tempo para estudar. Mas existem trabalhos também para estudantes, por exemplo, os trabalhos noturnos, se você consegue estudar à noite, por exemplo, onde você pode estar no trabalho estudando, porque às vezes você só tem que estar de plantão, se não tem nada para fazer, você pode estudar, é permitido, sempre quando você não durma. Então, assim, eu aconselho que cada um olhe mais ou menos as necessidades que tem. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Foi um pequeno resumo da rotina, de como funcionam os horários. Eu vou trazer para vocês também nas próximas semanas vou explicar como funciona a parte pré-clínica e a parte clínica, como são os horários também, cada uma dessas duas, com um pouquinho mais de detalhe. Também vou falar um pouquinho sobre a questão das faltas, a quantidade de faltas que você pode ter e quais são as consequências que você pode ter caso você falte mais do que você pode. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo. Escreva também nos comentários se você tem alguma pergunta, se algo não ficou muito claro ou se você gostaria de saber algo mais específico. E me segue também lá no Instagram, onde eu também falo um pouquinho sobre estudar medicina na Alemanha e a vida na Alemanha. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!